Boa noite, meu povo, boa noite a todos. Iniciando aqui mais uma live. Sejam todos bem-vindos aí. Hoje vou receber aqui Vitor Kozaka, da Fidelize. A gente conversou aí com o pessoal da Fidelize, a gente já fez 2 reuniões com eles. Gostamos muito aí das ideias. E, poxa, o que é a fidelização aí para quem tem negócio, né? E eu falo bastante sobre isso, então acho que casou de forma perfeita essa live, esse conteúdo aqui, trazer o Vitor, que é uma pessoa aí realmente que sabe de tudo sobre fidelização. E aí, meu amigo, E aí, Júnior, beleza? como é que tá? Tudo em paz? Tudo beleza? Tá me ouvindo bem aí? Para mim tá bom demais. Ver se o pessoal, todo mundo tá escutando direitinho. Se alguém puder notificar isso, só dizer aí se tá tudo legal, o áudio, a imagem, né? Se tá tudo legal pra gente já começar aqui nosso bate-papo. Acho que vai ter muita coisa boa, não vai, Vitor, aí pra gente falar? Opa, com certeza, né? Quem quiser aprender um pouquinho mais aí sobre fidelização, hoje vai ter muito conteúdo massa aí, com certeza. Legal, ó, já falou aí, ó, vi que tá ok, legal então. E Vitor, antes de a gente começar aí, pedir para você se apresentar aí também, falar um pouquinho aí do teu trabalho aí. Eu estava assistindo hoje pela segunda vez o seu podcast lá com o Thiago Nigro, né? Assisti quando o pessoal lá da tua equipe compartilhou comigo, né? Quando entrou em contato comigo pela primeira vez. Eu assisti todinho, né? Compartilhei até com a minha irmã, que está trabalhando comigo aí também nas consultorias da VDPet. Caramba, achei fantástico. E quando fui assistir hoje de novo, falei assim, deixa eu assistir lá de novo, né? Já que eu vou conversar lá com o Vitor, para ver se dá algum insight, me lembrar de alguma pergunta lá para fazer para ele, para deixar o nosso bate-papo mais rico. E, cara, impressionante. Aprendi mais do que quando eu assisti pela primeira vez. Acho que, sei lá, algumas informações já tinham, né, sido absorvidas e tudo, e achei mais fantástico do que quando assisti pela primeira vez. Bem interessante e parabéns aí lá pelo conteúdo, viu? Legal, legal. Ajuda a fixar, né? Quando a gente vai ver. E o podcast realmente com o Thiago Nigro lá, com o Primo Rico, foi especial mesmo. No dia eu achei que eu não ia dar conta, né? Eu Deu comentei isso com a minha aquele irmã. nervoso, aquela responsa, falei assim, meu Deus, ao vivo aqui e tal, vai ser pedreira e tal, mas graças a Deus a gente conseguiu entregar um conteúdo bacana lá, deu tudo certo. Para quem não sabe, o Vitor Kozaka aí, ele participou do Primo Cash lá, né, o Thiago Nigro. E eu tava conversando isso com a minha irmã hoje, né? Eu falei assim, caramba, o Vitor se saiu muito bem lá, né? Porque, poxa, imagina a pressão, o nervosismo, e o rapaz, o cara deu show, falou bem pra caramba, deu uma aula lá. E, cara, muito, muito legal mesmo. E aí eu falei, tava falando até pra ela também, falei assim, só tem duas coisas agora que me separa eu do Thiago Nigro, né? Você já tem ligação direta do Thiago Nigro. Então, assim, a primeira é você separa, né, Thiago Nigro de mim. E a outra são os bilhões que ele tem, né? Então apenas isso está separando aí eu do Thiago Nigro, né? Mas, mas Os bacana, cara. bilhões a gente chega lá também, pô. Ah, com certeza. Então, se apresenta aí então, Vitor. Fala um pouquinho aí do que é o teu trabalho, o teu conhecimento nesse mundo aí de negócios, né? De fidelização, para as pessoas já saberem um pouquinho. Quem é a pessoa aí que vai trazer esse conteúdo rico aí para eles hoje, né? Legal. Bom, sou o Vitor, sou CEO aqui da Fidelize, né? A Fidelize é uma empresa especializada em marketing de fidelização direcionado para quem tem loja no varejo físico, né? Então, a gente atende aí muito cliente no segmento de pet, mas também outros segmentos que têm uma recorrência grande de clientes, né? Alimentação, beleza, moda, né? Em que é muito comum ver aquelas noções de cartão fidelidade impresso, né? Quando a gente surgiu, a ideia era só ser um substituto do cartão fidelidade impresso, mas com o tempo a gente acabou virando um monstrinho em termos de plataforma, né? A gente virou também um CRM, uma plataforma de comunicação, enfim, é uma plataforma para gerar estímulos, para formar hábitos de compras e no fim do dia a gente fala que a gente consegue duas coisas, né?
gerar mais felicidade para o cliente, enquanto a gente enche o bolso do lojista com um pouco mais de dinheiro, né? Então, o cliente dele fica mais feliz, enquanto o lojista fatura mais, né? Estimulando o cliente da sua base a estar comprando mais vezes no seu negócio, né? Eu, como empreendedor, já estou nessa jornada aí há um bom tempo, são mais de já 15 anos empreendendo desde o primeiro CNPJ, né? Então já tem aí uma longa jornada e desde 2014 estou totalmente focado aqui no negócio da Fidelize, né? Então a gente estava comentando agora do Thiago Nigro, a gente teve a felicidade aí de ter ele como um investidor num fundo de investimento pela Bossa Nova e entraram também outros co-investidores fantásticos aí também, né? Tipo, no pool do Thiago Nigro faz parte o Flávio Augusto, na Bossa Nova a gente tem aí o João Kepler, Janguier Diniz, a gente entrou no pool do Marcos Marques também, então assim, Só muito gente boa. bacana. Então é muito bacana estar rodeado de tanta gente boa, né? E os primeiros anos da Fidelize, eu te confesso que não foram fáceis, né? E aí essa chancela que a gente teve meio que dá uma selada de tipo, opa, acho que o negócio é promissor, o negócio é legal. Você, pô, se esses caras estão acreditando, não vai ser eu que vou duvidar agora, né? É verdade. Pô, fantástico, fantástico, né? E como eu estava falando, acho que, não sei, deve talvez existir alguns negócios que não dependa tanto da fidelização, né? Mas o varejo tradicional, ele depende muito da fidelização, né? Porque por mais que você tenha um negócio realmente que tenha um nicho, como o do mercado pet, que é um nicho muito aquecido, né? Mas também tem grandes concorrentes, tudo. Você não trabalhar com fidelização, o trabalho de você ter que estar o tempo todo se desgastando para atrair novos clientes, acho que além de ser desgastante, sei lá, vai chegar uma hora que você tem um negócio muito frágil, né? Que você depende apenas de novos clientes para manter o seu negócio, sem contar que você não tem também a previsibilidade, né? Pô, quais são as ações que eu vou fazer esse mês para atrair novos clientes, para poder vender e conseguir alcançar aquele faturamento que eu preciso, pelo menos, para atingir o meu ponto de equilíbrio. Então, fidelização é uma coisa que quem está falando de negócio vai ter que estar colocando dentro das suas estratégias o tempo todo. Então, é isso que a gente vai trazer aqui, né? Com a ajuda aí do Vitor aí para a gente. Então, assim, quem quiser fazer perguntas, aproveite. Eu separei aqui 9 perguntas. Vamos ver se eu consigo encaixar essas 9 perguntas aqui na nossa live. Acredito que muitas perguntas já vão acabar sendo respondidas conforme o Vitor for falando aí. Tiver outras coisas também, conforme ele for falando aí que eu me lembrar, eu vou perguntar. Mas todos vocês que estiverem aí também acompanhando, aproveite, a hora é essa. Eu vou pegar esse conteúdo aqui também, depois vou fazer uma edição, vou colocar lá no YouTube para a gente conseguir também alcançar mais pessoas, podcast. Então, quem também ainda não acompanha a Viver de Pet aí no YouTube, a gente tem nosso canal no YouTube, a gente também tem o nosso canal lá no Spotify. Então, mais canais aí para levar conteúdo aí para vocês também. Preparado então, Vitor, para a gente começar aí nosso bate-papo? Bora lá, vamos. Então, bora lá, ó. Minha primeira pergunta que eu coloquei aqui, deixa eu ver aqui meus garranchos aqui, tá? A gente falou sobre a importância, né, da fidelização aí para manutenção, para lucratividade e saúde financeira de uma empresa. E por que as empresas, de maneira geral, né, não só a empresa pet, elas têm tanta dificuldade de fidelizar cliente, né? Quais são os principais fatores? São fatores externos? Poxa, é muito concorrente, essa briga por concorrência, então é difícil você fidelizar porque está todo mundo brigando, muitas vezes brigando por preço, ou é por conta de fatores externos? Falta de estratégias, falta de ferramentas, falta de planejamento, né? Qual é a principal, né, a dificuldade realmente dessa fidelização? Cara, eu acho que tem as duas coisas, né? Eu acho que tem um fator aí de tá cada vez mais difícil de prender o cliente e conquistar a fidelização do cliente. Eu acho que hoje é muito mais difícil do que era no passado, né? É só ver o volume de concorrentes que estão entrando dentro do mercado, né? O mercado de pet, principalmente, acho que passa por um processo de transformação muito forte, né? Um processo de profissionalização com a entrada de grandes players, né? Que
que estão na bolsa, já entrando ou abrindo IPO e tal. Então, é um mercado que está passando por uma consolidação, né? E quando a gente fala no cenário empreendedor brasileiro, sempre também tem os aventureiros, né? E aí sempre tem aquele pessoal entrando com preço lá embaixo e tudo mais e tal. Então, o consumidor hoje, como ele é pulverizado por propaganda muito mais do que ele era no passado, então isso cria, acho que, um fator natural de dificuldade, né? E assim, a barra de qualidade de serviço, atendimento no geral, também vem aumentando, né? O consumidor ele está cada vez mais exigente e simplesmente fazer o básico bem feito, muitas vezes nem o básico é bem feito, mas só fazer isso já não é diferenciação suficiente para assegurar que o cliente vai continuar voltando, que ele vai continuar comprando do negócio, né? Então, o negócio realmente ele precisa aplicar uma diferenciação, né? De forma que seja lucrativa para o negócio ao mesmo tempo, né? O famoso encantar o cliente, né? Superar a expectativa dele, criar uma experiência que realmente o cliente fala, opa, esse lugar aqui é diferente, né? Então, esse é um primeiro fator, eu acho que é importante os negócios terem e buscarem construir, né? Uma diferenciação, construir uma marca de valor para sair da guerra de preço, porque quem quiser competir por preço vai ser complicado, principalmente se a gente falar no setor pet, né? Que se a gente for principalmente para as commodities, né? Para medicamento, para itens, produtos, a margem é muito apertada e o pequeno não vai conseguir competir com o preço da internet, Mercado Livre, Shopee, fora os grandes players, né? Então, o caminho acaba indo por ter principalmente uma prestação de serviço com excelência e que supera a expectativa do cliente. Porque, no fim, quando a gente fala de fidelização, né, tem uma pesquisa da Forrester que aponta que o principal fator que influencia a fidelização do cliente é a experiência de compra, né? Então, agora, isso quer dizer que é o suficiente? Infelizmente, não também. Por quê? Porque formar hábito de compra quando você adquire um cliente novo é difícil, porque o cliente já conhece outros lugares e a tendência natural é a gente voltar para os lugares que a gente está habituado e não formar um novo hábito de compra num lugar novo que a gente acabou de conhecer. Então, muito do nosso trabalho entra nesse momento, né, de estimular até que o hábito seja formado. A gente costuma dizer que enquanto você não conquistou pelo menos 3 compras do cliente, se você não faz o esforço de conseguir segunda, terceira compra do cliente, e você está colocando um caminhão de dinheiro para atrair clientes, você está jogando dinheiro fora. Você está rasgando dinheiro, você está jogando dinheiro no lixo. Por quê? Você até citou uma porcentagem, né? Na live lá, no podcast, você até citou uma porcentagem das chances, né, que você vai aumentando conforme você vai colocando o cliente dentro da sua empresa, que vai aumentando quanto mais tempo, quanto mais vezes ele for na tua empresa, mais chance ele tem de continuar frequentando, né? Continuar comprando, né? Até virar realmente um cliente habitual, realmente muito frequente, né? E no segmento pet isso acontece muito, né? Você tem uma minoria de clientes que respondem muitas vezes por aquela regrinha de Pareto se faz valer muito no setor pet, né? 20% da base respondendo por 80%, 70% do volume total de compras, né? Verdade. Por quê? Porque esse cliente já virou um cliente habitual e acaba concentrando as compras, mas essa jornada para o cliente se fidelizar, ela não é mole. E se você não tem nada que prende o cliente a continuar comprando de você hoje, esse cliente também pode deixar de comprar contigo e ir para outro estabelecimento também, conforme ele é pulverizado, né? Então, eu costumo dizer que um indicador de que você deveria estar dando mais atenção para os seus clientes é quando o seu cliente começa a te falar assim, viu, eu compro aqui sempre, você não tem nada especial, você não tem um brinde, eu não ganho nada, não tem um desconto. Então, isso já é um sintoma de que você está perdendo clientes por displicência
né, por não estar fazendo nada específico para sua base de clientes. O cliente está te dando um sinal ali, né? O que fala ainda vai sempre responder uma minoria. Os Eu ia outros falar, simplesmente a maioria eu não sempre fala, nunca ganho nada, vou comprar a ação no outro lugar que está mais barato e exato. tal. Aí às vezes eu gostei do atendimento e tal, e você fica ali, tipo, sofrendo o risco se você não tem uma estratégia para amarrar o cliente de alguma forma contigo, dele se sentir especial, dele se sentir realmente querido, um cliente VIP no estabelecimento, né? E hoje, quando a gente fala, né, em termos de competitividade de negócios, se você não tiver uma estratégia que sustenta a fidelização dos clientes, você não consegue conquistar isso, o seu negócio vai quebrar. É só uma questão de tempo, porque você não vai conseguir adquirir clientes novos e novos e novos para sempre. Uma hora vai Pois é. saturar. Né? O exemplo que eu gosto muito de dar, Júnior, quem é do interior vê muito isso, não? Quem visita a cidade do interior. Toda vez que você vai lá de vez em quando, tem um bar, um restaurante novo que abriu e tal. Aí Hum. o que acontece? Bomba nos primeiros meses, a cidade inteira conhece. E aí não é Pois incomum que depois de 6 meses, um ano já era, já quebrou. Por quê? Porque o que sustenta qualquer negócio de varejo é a recorrência de clientes. Tanto é que, se você pegar duas das maiores varejistas do mundo, que são a Amazon e o Walmart, a principal métrica de sucesso do negócio deles que eles medem é a taxa de recompra por cliente. enquanto Né? as empresas pequenas, né, Vitor, elas estão o tempo todo focando em atrair novos clientes. E foi o que você falou, elas não entendem o sinal do cliente que está ali querendo ir embora por algum motivo, por falta do encantamento, por falta da valorização, e fica pensando, como é que eu posso atrair mais cliente? Eu quero atrair mais cliente, eu quero atrair mais cliente. E acaba deixando de fazer um trabalho para quem já é cliente, ou para aumentar a frequência daquele cliente, pô, um cliente que vem para o Banhosa uma vez por mês. Como é que eu posso fazer para esse cliente vir uma vez por semana? Ou o cliente que vem uma vez por semana, ou uma vez por mês que gasta R$ 50, o que é que eu posso fazer para ele, em vez de gastar R$ 50, gastar R$ 100? Então, às vezes, você consegue aumentar o teu faturamento até mais do que se você estiver atraindo novos clientes. E você atrai novos clientes, como você mesmo acabou de falar, para você fazer que esse cliente seja fiel, você também precisa dar uma continuidade. Então, o trabalho acaba ficando incansável de atrair novos clientes, e aí a questão do balde furado, que eu sempre falo, e conversando lá com a tua equipe também, falou assim, Júnior, a gente costuma também dar esse exemplo do balde furado, não adianta você colocar água dentro do teu balde se o balde está furado, né? Então, não adianta você colocar cliente dentro da tua empresa se você não tem estratégias de fidelização. Então, teus clientes vão sair como se o balde tivesse furado, né? Eu acho que tem alguns pontos aqui pelo qual a galera não dá tanta atenção quanto deveria. Eu acho que, assim, o primeiro deles é o falso sentimento que gera a barriga no balcão. Tá? O que eu quero dizer com isso? Como eu estou lá na linha de frente e eu estou vendo os meus clientes voltando, eu assumo que todos os meus clientes estão voltando. E isso não é verdade. Né? Aí, ó, só para exemplificar essa questão de falso senso de lapso temporal e sobre acontecimentos, é só como ver como a vida da gente é corrida hoje. Aí a gente associa assim, fulano, putz, tem acho que um mês que eu não vejo fulano. Cara, tem um ano. É verdade. Sabe? Quando você pensa num amigo e tal, as coisas, tipo, esse cliente vem aqui sempre. Cara, o cliente tá vindo a cada 6 meses. O que ele tá fazendo nesse meio tempo durante esses 6 meses? E assim, de fato, se o cliente não voltar, nenhum cliente voltar, não tem negócio de varejo que para de pé, ele quebra. Então, assim, uma taxa de clientes voltando, naturalmente todo negócio vai ter. Só que explora o tanto que poderia. Aí esse é o ponto. Esse é o dinheiro na mesa que o pessoal está deixando. E aí a questão do empreendedor está confiando mais na barriga no balcão, no olho dele, do que no dado, na cultura de dado. Né? E até engraçado dentro do segmento pet, quem estiver assistindo a live aí, estiver dentro dos segmentos, provavelmente você tem aí algum esquema de, pelo menos na prestação de serviços, né? Consulta veterinária,
banho e tosa. Você deve ter aí uma agenda, você deve ter algum sistema de gestão que tem lá os clientes. Vai lá e dá uma olhada na quantidade de clientes que você tem na sua base que já não volta em 6 meses, tem um ano, tem mais tempo. Eu tenho certeza que você vai cair de costas a hora que você olhar esse número e tal. Então, assim, só aí você tem um caminhão de dinheiro à disposição. É muito mais fácil fazer esse cliente que já comprou contigo voltar do que você atrair um cliente novo. Porque atrair um cliente novo, o custo de aquisição está cada vez mais caro. Por quê? Porque a internet está ficando cada vez mais competitiva. Alguns anos atrás era mais tranquilo, mas hoje em dia o custo de aquisição está só subindo e está ficando cada vez mais competitivo. Então, quem está investindo em trazer, mas não está fidelizando, está perdendo dinheiro aí com certeza, né? E nessa questão de sistema, até foi um dos pontos que eu coloquei aqui também, já pulando um pouco aqui a ordem aqui das perguntas, né? Mas já aproveitando já o embalo, o que acontece é que assim, o mercado pet, apesar de ele estar crescendo muito, ainda existe muito amadorismo. Isso me preocupa, porque o mercado está exigindo profissionalismo, os clientes estão exigindo profissionalismo, as grandes redes, a internet, ela está exigindo que todo mundo seja profissional. E tem muitas pessoas que parece que não acordaram para isso e acabam só reclamando que está ruim e não tomam nenhuma ação. Quando você vai entrar nesses pet shops, vai conversar, pet shops pequeno e até pet shops um pouco maiores, eles nem um sistema de gestão eles têm. Então, assim, poxa, como você vai criar uma estratégia de fidelização para uma empresa que não tem lá dizendo, tá, quem são os clientes que compram um produto tal? Para eu conseguir criar uma ação para fazer com que esses clientes voltem para comprar. Quem é o fulaninho que há tanto tempo não vem aqui? Vou ter que me lembrar de alguém, procurar um telefone, procurar um contato. Às vezes ele tem ali num caderninho alguma informação de venda, mas não tem dados de cliente, né? Então deixa eu ver até como foi que eu formulei essa pergunta aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Acho que não foi nem falando isso, não, do questão do sistema. Mas assim, né? às vezes a pessoa hoje não ter um sistema de gestão, Júnior, dá para começar um trabalho de fidelização hoje pelo meio mais fácil, que é pelo contato do WhatsApp do cliente, porque eu aposto que hoje a maior parte dos agendamentos ou vai acontecer, devem acontecer pelo WhatsApp, que é mais cômodo, as pessoas estão preferindo ir pelo WhatsApp do que eventualmente ligar, né, para o estabelecimento. Então, só dentro do histórico ali de conversas do WhatsApp e tal, você já tem lá uma base de dados que você poderia estar explorando, né? Só que o que acontece? Os poucos que fazem, quando fazem alguma estratégia de comunicação, fazem do jeito errado. Fazem o quê? Fazem panfletagem digital, né? Desespero, né? Nossa. Comprem, só propaganda do Não, e manda, vamos supor, manda propaganda de ração de cachorro para quem tem gato. Então ele não tem uma organização, não tem uma triagem. Deixa eu ver quem é esse cliente. Então tá lá, as mensagens, tudo não sabe quem é quem. E isso você está falando, às vezes faz agendamento quando é de serviço, mas quando é venda, muitas vezes nem quem tem sistema. Isso na minha eu estou falando porque dentro da minha própria loja eu tinha que ficar o tempo todo no pé dos funcionários, porque o cliente tá lá, meu sistema, trabalhei sempre com o sistema desde o primeiro dia não, desde o segundo mês que eu abri minha loja, eu coloquei o sistema. E o que acontecia? Tinha lá o cadastro do cliente. O cliente ia lá dar banho no animalzinho, comprava a ração, estava lá, cadastrado, inserido, banho e a ração. Mas se o cliente chegasse só para comprar a ração, o mesmo cliente que tem um cadastro que dá banho, eles não inseriam a venda no cadastro do cliente. Colocavam como uma venda avulsa. Então você acaba tendo uma ferramenta e perde a opção de ter dados para você criar essas estratégias, né? Então a gente ainda tem tem as pessoas que não têm o sistema e tem as pessoas que muitas vezes usam o sistema só por obrigação, para emitir nota, porque tem que lançar um banho, mas não alimenta ela para poder posteriormente utilizar de forma estratégica, né? Porque eu acho que desconhece o tanto de negócios que pode tá fazendo, né? Um case que eu acompanho aí do pessoal do mercado pet, né? Que está crescendo bastante, consolidando ele, é a Petland, né? Sim. Do Rodrigo. E, cara, quando você acompanha ele, a estratégia da Petland é muito clara.
é ir no contrário do que Cobase e Pet está indo. Pet Cara, Love, as eu grandes gosto dessa coisas. estratégia do Rodrigo. De vez em quando eu troco as É, ideias com ele, cara. O cara é bem visionário. ele está indo para o quê? Prestação de serviço e venda incentivada através de dados do CRM. Hoje, a maior parte das vendas que acontecem de incremento das lojas que se convertem, né, para a rede dele, a loja de bairro que vira parte da Petland, a maior parte das vendas elas vêm justamente do quê? Do incentivo de fidelização dos clientes, né? Então, só aí, muitas vezes, quando você tem a conversão da loja e tal, dentro dessa estratégia, a loja dobra, triplica o faturamento. Ah, teve alguma coisa muito nova? Claro, né? O visual da loja mudou, uma coisa O outra e tal. Às vezes nome, ficou um né? pouco O o nome forte, né? Tem nome. peso. Mas como é que pode? É o mesmo ponto, às vezes é a mesma base de clientes, só que mais bem trabalhada, né? E é isso que o lojista pequeno, médio porte tem que aprender. Então, assim, fica aí a dica de seguir, assim, eu sigo o Instagram dele e tal, é legal pra caramba, ele dá dicas super legais, mas vocês podem ver, ele vai muito direto em direção à fidelização, CRM, uso de dados, né? Isso é parte da estratégia core deles para ter o crescimento que eles estão tendo, né? E serem competitivos. Perfeito, perfeito. O Rodrigo é uma pessoa aí que todo mundo está no mercado pet, realmente vale a pena estar acompanhando, que ele realmente abre as estratégias que ele aplica lá na Petland e coisas que estão aí também, a grande parte, né, na mão aí de todo mundo, que pode também adaptar aí para os seus negócios. Perfeito. E aí a pergunta que até eu tinha colocado aqui, Vitor, em relação à questão dos sistemas, por que existem vários sistemas próprios para pet, né, para o mercado pet, e por que que hoje esses sistemas não são eficientes quando a gente fala assim em realmente criar estratégias para fidelização, né? Tá. Cara, excelente pergunta. Eu acho que assim, o primeiro ponto é a lógica de como esses sistemas surgiram. Esses sistemas, todos os sistemas de PDV, RP que tem no mercado, eles surgiram pela ótica de gestão, de controle, tá? Então é para o quê? É para assegurar que tipo o meu controle de estoque está correto, que para eu saber qual mercadoria que está tendo mais saída e tudo, e também por questões muito empreendedor ele acabou colocando mais por obrigações fiscais também, né, para Exatamente. poder emitir nota e tudo mais. Então assim, a lógica de implementação desses sistemas é todo baseado em questão fiscal e em questão de gestão do negócio. Só que quando a gente olha para a ótica de fidelização, a gente não pode olhar pela ótica de gestão e controle. Nós estamos falando o quê? É marketing. É outro mundo. É outro universo. Então, muitas vezes, quando esses sistemas, muitas vezes eles até têm alguma coisa de fidelidade pulgada, acaba sendo algo muito básico no sentido de, tipo, é mais um módulo de gestão em que eu insiro pontos e tiro ponto do cliente para ele poder trocar por algum prêmio. Então, acaba sendo algo básico, né? Muitos sistemas de gestão desse não permitem você fazer uma comunicação com a base de clientes, por exemplo. Eu quero filtrar aqui os clientes que não compram há X tempo na minha loja e mandar uma oferta. Não consigo fazer. Então, acaba sendo tudo muito truncado, né? Aí eu tenho que exportar o dado, trabalhar isso, importar em outro sistema de comunicação para poder fazer uma campanha. E a gente sabe que o empreendedor, ele no dia a dia é corrido para ele. Então, ele acaba não fazendo, né? E aí, um outro ponto também que a gente costuma falar em relação a sistemas de gestão, softwares, né, em geral, quando o programa de fidelidade está acoplado direto, muitas vezes funciona tão bem, mas tão bem que não funciona. Eu vou te explicar o porquê. A semana passada, eu levei os meus pets aqui, num pet aqui, na rua de baixo de casa, né? Tipo, acabo comprando lá, o serviço é legal e tudo, mas acaba sendo mais por conveniência do que qualquer outra coisa. E aí eles começaram um programa de fidelidade lá.
que eu só fiquei sabendo porque minha esposa falou, ó, eles mandaram um comunicado falando que agora tem um programa de fidelidade. Ó, beleza. Cheguei lá na loja e falei assim, deixa eu ver como que vai ser o atendimento e tal. A menina do caixa simplesmente não me falou nada. Aí eu vi lá um display lá no caixa falando, ah, agora temos um programa de fidelidade. Aí eu perguntei, viu, moça, como é que funciona o programa de fidelidade aqui? Ah, então, moço, você vai juntando pontos aí e aí depois você vai ganhando desconto, produto, assim que funciona. Eu falei assim, tá, mas por que eu posso trocar? Ah, então, moço, eu não sei te explicar direito não, mas eu sei que você vai ganhando e tal, mas o que eu tenho que fazer? E tal. Você, não precisa fazer nada e tal. Você já está cadastrado aqui no nosso sistema, você já acumulou pontos aqui pela sua compra. Mas ela não soube me dizer quantos pontos eu acumulei, para que serve eles. Logo, qual é o desejo que eu tenho em trocar por alguma coisa que eu nem sei o que é? Eu não tenho, certo? Louco, né, cara? Que louco. Mas isso é bem então, comum, né? Cara, isso é mais da empresa. Quer dizer, a empresa, não só num programa de fidelidade, mas a empresa, né, ela cria uma estratégia, cria algo novo e não faz um treinamento para a equipe. Né? Não, a falha da comunicação, empresa, equipe, clientes, né? É muito falho isso. Cara, e assim, assim, não adianta também investir no marketing pesado se na ponta do atendimento o atendente não sabe, não fala, não explica Isso. e tal. A gente tem casos dentro da base do Fidelize de redes gigantes, de marcas super famosas e tal. Aí o cara vai lá, encomenda no marketing, faz mídia indoor, passa na televisão, display, banner e não sei o que, panfleto e tal. Chega lá na ponta, o atendente não oferece, o atendente não explica e tal. A gente teve um caso bizarro recente, olha só, eu não vou falar o nome, tá? Mas é uma das maiores redes de alimentação do Brasil e tal. E aí eles estavam tendo um volume de cadastro enorme por QR Code, mas os clientes não estavam pontuando no programa de fidelidade. Então, dentro da loja, baseado nas comunicações todas que eles estavam fazendo, o cliente ia lá e se cadastrava. Só que aí o atendente não falava nada na hora de o cliente pagar a conta, de fazer o fechamento, e o cliente estava cadastrado, mas ele não pontuava. Ele não se identificava na hora de pontuar. Ele já está cadastrado na base, mas lá uma grande quantidade de clientes sem pontuar. Então, assim, um programa de fidelidade, para ele funcionar bem, você tem que ter um momento em que o atendente, o vendedor, ele vende o programa para o cliente. Você não adianta nada. Você investiu em sistema, você investiu em marketing, você tem uma plataforma, criou até uma logomarca para o seu programa de fidelidade, investiu em premiação, criou prêmios exclusivos, lindo, maravilhoso. Só que aí você não deu treinamento para sua equipe. Você jogou todo o trabalho fora. Cara, mas como isso é comum, impressionante. É muito comum isso. E aí, quando é software, isso é mais fácil ainda, porque está tudo integrado já, o cliente já está cadastrado, o atendente simplesmente ele não fala nada. E parte da premissa que o cliente está sabendo. E aí você tem um falso positivo, que tem um monte de gente lá cadastrado, participando do programa, sem saber que está participando. Logo, não serve para nada. Exato, ele não vai reagir e tal. Ele vai achar estranho. Ponto? Como assim? Eu nem sabia que tinha isso e tal. Então, assim, se você não sabe que você vai ganhar alguma coisa, você vai mudar o seu comportamento? Não vai, né? Então, o pessoal muitas vezes falha no básico do básico, né? E assim, ó, eu fazia muito, eu era muito de criar as coisas da minha cabeça mesmo, quando eu estava na gestão da loja. E, gente, para aqui, 10 minutinhos, 5 minutinhos, pessoal, vamos lá, explicava bem direitinho para a equipe. Então, você está criando qualquer coisa nova, seja um programa de fidelidade, por mais simples que seja, ou seja um pacote de banho, um combo que você criou, alguma promoção pontual que você está fazendo para a tua equipe por 5 minutinhos, explica ponto a ponto, pergunta se tem dúvida, pede para algumas pessoas explicar como se, né, fazer uma simulação, como se o cliente estivesse chegando, cria um processozinho, né, o que a pessoa tem que fazer, um script, e sei lá, às vezes, dependendo do nível do investimento
estratégia dessas vezes, vale a pena você direcionar uma pessoa até para estar trabalhando praticamente exclusivamente com isso. Porque é uma coisa que vai te trazer um retorno, né? Que você tem a pretensão de trazer um retorno grande lá para frente. E as empresas acabam jogando dinheiro fora, né? Nossa, a gente, isso é como eu falei, isso é bem comum, né? A gente acaba presenciando muito isso, né? Cara, é aquilo, né? Um erro comum que empresas cometem, né? Não só com fidelização, mas com campanhas em geral. Procura-se o sistema primeiro, antes de ter a estratégia e antes de ter o engajamento da equipe. Cara, é a mesma coisa que você falar assim, ó, CRM vai ajudar o vendedor. Só que o vendedor está acostumado com a agenda dele a vida inteira. Se você não der um treinamento para ele, explicar a importância, mostrar o que ele vai ganhar com isso, né? Que vai aumentar a comissão dele, que ele vai melhorar a produtividade dele, que a empresa vai crescer, isso consequentemente vai trazer mais oportunidade para ele crescer. Se isso não for explicado, o vendedor simplesmente vai largar de lado, falar assim, deixa eu continuar aqui no que eu estou fazendo, né? Porque quando a gente fala para o ser humano, assim, você pergunta para as pessoas, né? Você gostaria de ser uma pessoa mais inovadora? Você gostaria de ter um negócio mais inovador? Cara, 9 de cada 10 responde que sim. Só que, quando você pergunta para as pessoas, você gosta de mudança? 9 de cada 10 não gosta. E não tem como você fazer uma inovação, você começar algo novo sem mudança. É inerente, o processo de inovação, o processo de você começar algo novo, ele passa por uma mudança. E se essa mudança ela é implementada de cima para baixo, sem que a equipe seja comunicada e ela entenda a importância do porquê que aquilo está sendo feito, a chance do projeto fracassar é enorme. E não é um sistema que vai resolver, né? Não adianta nada você contratar lá um sistema de gestão maravilhoso e acontecer o que você falou, né? O vendedor, na hora de lançar a venda adicional, ele lança lá a categoria outro lá e coloca o valor e não identifica qual foi o item que o cliente comprou. Perfeito. E essa questão também que você falou aí, né? De deixar claro qual é o objetivo do que você está fazendo para a tua equipe, é muito importante, né? Muitas pessoas têm aquela cultura de, cara, o funcionário você tem que fazer o que eu estou te falando para fazer. Aí explica qual é o objetivo, o que isso vai trazer de benefício para a empresa e o que isso vai trazer de benefício para o teu colaborador. Agora também, se você está criando uma empresa onde você está querendo aumentar o teu faturamento e o teu colaborador ele não vai ser beneficiado, né? Os teus colaboradores também não vão ser beneficiados por esse crescimento, aí realmente dificilmente ele vai querer se envolver num projeto, né? E aí eu estou vendo aqui, Vitor, enquanto você estava falando, eu estava passando algumas perguntas aqui, não estou deixando passar não. Aí algumas pessoas, uma pessoa que falou para você depois falar um pouquinho como a Fidelize aí pode ajudar empresas pequenas, né, a aumentar o faturamento, tudo a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. A Fabiana também falou Petland, né, acho que na hora que a gente estava falando sobre a Petland, então Fabiana era Petland mesmo, né, e aí a gente teve também uma pessoa aqui que falou aqui sobre uma... a Target deu um ótimo exemplo, né? O Rodrigo Albuquerque, para quem quiser ser. Isso. Aí aqui, colocaram aqui, a Target deu um ótimo exemplo de mala direta, que era muito eficiente, e isso faz tempo, né? Não lembro desse caso. Não sei se o Vitor sabe desse caso, quiser fazer algum comentário aí. O maior dos varejistas americanas, né? Eles têm um caso até curioso, né? Que eles começaram a usar Big Data, inteligência de dados e tal, há muito tempo, muito antes disso até chegar no Brasil. E aí teve um caso que foi, eles sofreram até um processo, mas assim, no fim eu acho que reverberou positivamente para eles, mas abriu um baita de um debate gigante sobre privacidade de dados, toda essa questão. Que a Target conseguiu descobrir de uma menina, acho que de 15, 16 anos, que ela estava grávida antes dela saber. Nossa, soube disso aí, soube. Mandou me parece que o pai... E a família não sabia também. Ela começou a mandar mala direto com produtos e tal, parabenizou ela e tal, por conta do sortimento de produtos que ela estava comprando e tudo e tal, de desejo e tal. Eu não sei o que foi exatamente, eu não lembro em detalhes o caso, mas assim, esse é um tipo de exemplo, né, de
de como você pode se beneficiar com isso, né? Quando a gente olha para grande varejista, eles sempre estão buscando clientes que estão em momentos que se chama de hiperresponsivo, né? O cliente hiperresponsivo é o cliente que é potencialmente o mais lucrativo disparado. Por quê? Porque ele está num momento emocional da vida dele que assim, ele não vai fazer muita conta. Ele vai comprar o que ele precisar, né? Então, gravidez, primeiro filho e tal, tipo, pô, acabei de criar uma meta e tal, tô obeso, preciso perder 40 quilos, fiz cirurgia bariátrica, mudei estilo de vida e tal. Comprei meu primeiro carro. Exato, e assim, cara, o mercado pet tem muito isso. Tipo, Muito sentimental, muito emocional, né? estratégica é você saber, tipo, é o primeiro pet da pessoa. Cara, isso tem que estar lá no CRM gritando. Por quê? Porque esse é um cliente que está hiperresponsivo a comprar muito mais do que os outros, né? É igual pai, mãe de primeira viagem, compra tudo que precisa, não precisa. Não estou falando que você tem que sair empurrando coisa para o seu cliente que vai ser inútil, que ele vai ficar com raiva, você vai acabar perdendo esse cliente. Mas você pode ser aquela pessoa que, assim, é um anjo na vida dela que, tipo, nossa, eu estou resolvendo todos os meus problemas de produto, serviço que eu precisava e tal, e eu tenho alguém para conversar sobre o meu pet e tal. Porque a família não está aguentando mais, né? É só falar do cachorro o tempo inteiro, ou do gato e tal, tá todo mundo até de saco cheio, mas o vendedor pode criar ali uma amizade, ali um relacionamento, um vínculo com o cliente gigante, né? Então, esse caso da Target, né, que ficou emblemático, mostra esse tipo de oportunidade que muitas vezes o pessoal não está explorando, né? Então, tipo, poxa vida, né? Aconteceu alguma coisa ruim com o pet e tal, tipo, você faz alguma coisa? Porque para a pessoa hoje, para muitas pessoas, né, o pet é um membro da família. Às vezes tem pet que é mais querido do que outros familiares. Então, para a pessoa aquilo ali é um momento de luta e de dor profunda e tal. Tipo, não estou falando que você tem que se aproveitar desse momento, mas você ter uma atenção nesse momento, nossa, faz toda a diferença. E é o tipo de coisa que custa, às vezes, muito pouco, né? É uma atenção ali do atendente, é uma alimentação de sistema que você vai ter para você poder realizar ações segmentadas ali, né? Para a base que vão o custo é a atitude, né? O custo é a atitude. É você fazer o que tem que ser feito, né? Normalmente. E você falou dessa questão do filhotinho, e eu me lembrei de um caso meu. Então, tinha uma época que eu tinha uma loja no shopping aqui perto, no Shopping Via Sul, minha filial, e lá a gente vendia filhotes. E nessa loja eu não tinha banho tosa, mas aí eu oferecia para todo mundo que comprava um filhotinho meu, eu oferecia 5 banhos grátis para esse filhotinho na minha outra loja, que era uma loja bem maior. E cerca, eu não sei o número, mas sei lá, bem mais da metade dos clientes que compravam filhote de mim continuava sendo cliente meu tem até hoje, isso na loja do shopping foi 2015 para 2016. Até hoje eu tenho muitos clientes ainda que compram da gente, que são clientes da gente, que comprou filhote com a gente. Porque assim, uma vez que ele, poxa, como você falou, pô, você tem que levar lá, comprar 3 vezes, 4 vezes para aumentar a chance de você fidelizar o cliente. Então imagina você comprando um filhotinho sensível ali tudo, e você levar 5 vezes para um lugar, as pessoas já conhecerem, você já confiar nas pessoas, dificilmente você vai querer levar para outro lugar, a não ser realmente que o serviço seja muito ruim, que o atendimento seja muito ruim. Se não for, a pessoa não vai querer levar para outro lugar, você vai fidelizar esse cliente, não vai querer saber de outra empresa, né? E aí até a gente falando sobre isso, Vitor, outros do ponto que eu coloquei aqui, né? Dentro das estratégias, né? Existem várias estratégias de fidelização, mas aí dentro da sua experiência com a quantidade de clientes que você já tem aí, o que é que fideliza mais? Né? É desconto, então compra aqui com a gente que eu te dou um desconto na hora, ou então um cashback para a próxima compra, é brinde, o que é que consegue de forma geral? Claro que acho que depende muito do perfil do cliente, tem o perfil do cliente que prefere uma coisa, que prefere outra coisa, mas de forma geral, se for para dar uma dica para o pessoal aqui, qual seria aí o principal ponto de fidelização? Tá, se falar Bom, vou me ater no quesito
fidelização em termos de estratégia de fidelização ou de programas de fidelidade que tipo, em mecânicas que funcionam melhor, tá? Perfeito, isso mesmo. O aspecto de atendimento. Não, isso. Na questão da ferramenta mesmo, estratégica, isso. Perfeito. Bom, o que a gente sabe hoje? O ponto mais importante, independente da mecânica que você escolher, o programa ele precisa gerar benefícios da forma mais rápida possível para o cliente. Tá? Por quê? Porque as pessoas elas não ficam empolgadas quando recebem um cartão de fidelidade que ela tem um carimbo e faltam 9 para completar. Elas não vão ficar empolgadas. Isso é coisa do passado. Isso não vai fazer o comportamento de compra dos clientes alterarem nesse momento, tá? Tipo, você foi num estabelecimento novo, você até gostou, tipo, uhul, a hora que eu for 10 vezes eu vou ganhar. Porque tá muito longe ainda, né, na sua cabeça. Você pode até achar legal, pô, legal, gostei, vou guardar, mas isso vai implicar em uma alteração de comportamento no curto prazo? Provavelmente não. É o que o consumidor quer? Também não. Então, todas as pesquisas em relação ao programa de fidelidade hoje apontam que benefícios rápidos, imediatos, quanto antes, mais impacto o programa vai ter. E isso é importante por quê? Porque hoje a gente sabe que, em geral, 60% dos clientes que compram pela primeira vez numa loja não voltam para uma segunda compra. Então, sobretudo, acho que a coisa mais importante você identificou que o cliente é um cliente de primeira compra, faz ele voltar mais uma vez. Você não vai estar perdendo dinheiro com isso. Por quê? Porque você vai movimentar um percentual maior de clientes voltando à segunda compra. Então, mesmo que isso implique em você sacrificar um pouco mais a sua margem, você fazer um agrado a mais nesse primeiro momento, lá na frente você vai colher um resultado muito maior, né? É a gente pensar numa boca de funil. Vamos pensar aqui que atrair 1.000 clientes novos. O que a estatística fala? Que 600 nunca mais vão voltar. Nunca mais. Naturalmente, vão voltar lá 400. Então, vamos supor que a gente vai fazer então uma estratégia agressiva e tal, para o cliente voltar para uma segunda compra. E aí, ao invés de voltarem apenas 400 clientes, agora você conseguiu aumentar isso aí para 600 clientes. Então, teve um incremento aí de 50% de clientes retornando. Então, assim, mesmo que você coloque um benefício legal, muitas vezes o que vai acontecer? Muitos clientes vão voltar, vão ficar tão gratos com o benefício que você deu e vão acabar gastando muito mais. E aí esse cliente acaba pagando o benefício de outros 2, 3 clientes. E só aí você já lucra mais, você não lucra menos, não. Né? Ou no mínimo, fica no 0 a 0. Só que aí você tem potencialmente 200 compras a mais e compradores que podem se tornar clientes recorrentes nesse momento. Então, assim, você ter uma mecânica que assegura o cliente voltar, o meio, eu diria que não é o mais importante num primeiro momento. Só que no longo prazo isso pode fazer a diferença, tá? Tipo, no curto prazo, você quer converter o cliente dentro da sua base, o desconto imediato é uma boa estratégia, né? Tanto é que esse é o modelo de fidelidade que foi adotado em massa pelos supermercados, que é o preço 2 ou preço B. Você vai na gôndola do supermercado, tá lá, cliente comum, cliente fidelidade. Só que, cara, você olha lá pro seu cartão e você fala assim, putz, vou economizar no mínimo 20, 30 conto. Então, deixa eu fazer esse cadastro aqui. Você acaba fazendo pelo impulso, por quê? Porque já é um negócio de benefício imediato. Então, assim, se eu puder dar uma primeira dica para quem não faz nada de fidelidade hoje, uma coisa fácil de fazer, cria um clube fidelidade, um clube de vantagens para o seu negócio e aplica a estratégia de preço 2. O que o cliente precisa ter para ter o acesso ao preço 2? Cadastro, nada mais, acabou. Identificou que está cadastrado, ele ganha um benefício. Só de você fazer isso, você já vai construir um ativo grande que é uma base de compradores. E para você conseguir converter num primeiro momento, é uma boa estratégia, tá? Agora, você perguntou, cashback. O cashback, eu diria
diria que para o segmento pet não é a estratégia que eu mais gosto. Se eu tivesse um pet, eu não aplicaria cashback. Eu aplicaria um programa de pontos, provavelmente. Por quê? Porque o cashback, eu junto pontos, mesmo que é para a próxima compra, já é para a próxima compra. O que acontece? Depois de um tempo, fica um desconto institucionalizado. Verdade. Então, eu compro, ganho, compro, ganho, para a próxima visita. Então, chega no momento que eu não me sinto mais incentivado a comprar mais. E fica eu sei que naquela... também, né? Oi? E fica dependente também, né? Porque você está dando sempre o desconto e para o cliente, ali é um lugar que ele compra com desconto. Né? Agora, quando eu tenho uma estratégia que o cliente tem que atingir uma meta, uma pontuação específica, o que acontece? Aí é o efeito... Tem um estudo, né, que mostra como que os ratos se comportam naqueles labirintos, quando tem recompensa e tal. O estudo mostra o seguinte, que o rato, a primeira vez, ele anda meio devagar e tal, aí, ganha lá a recompensa e tem um queijo. A segunda vez ele já começa, mas assim, o que acontece? Quando ele começa a sentir o cheiro mais forte do queijo, ele começa a andar mais rápido, tá? E aí, o que acontece? Na segunda vez que o rato é colocado lá, ele já começa a andar 30% a 50% mais rápido desde o primeiro segundo. Por quê? Porque ele sabe que ali tem uma recompensa. O cashback meio que não vai garantir que esse processo aconteça, porque vou ganhar de todo jeito e já sei. Agora, quando você tem um programa de pontos, você tem uma pontuação legal que eu atingo, eu ganho um prêmio legal, ganho um banho de graça, ganho uma hidratação para o cachorro, ganho um brinde legal, um produto legal exclusivo. O que acontece? Quando eu estou lá perto de uns 70%, 80% da meta, o que eu faço? Eu compacto o meu consumo ou aumento o meu ticket para ganhar o prêmio mais rápido. Eu mudo o meu comportamento, tá? E aí, como a gente gosta de ganhar premiações, na segunda vez que eu for nesse... que eu ganhei o prêmio a primeira vez, a tendência é eu já consumir 30% mais. Rápido ou mais. Por quê? Porque eu sei que lá eu ganho e aí eu já vou ter um comportamento incentivado ali pelo programa, né? Mas a mecânica no começo mais importante, eu sempre falo, todo programa quer ter sucesso, o programa tem que ser fácil mesmo para o cliente. Aí, qual que é o maior erro que eu vejo o pessoal cometer no varejo? No segmento pet isso acontece muito. Cara, Vitor, mas eu tenho um cliente aqui que, tipo, tem 10 cachorros de porte grande, tem um sítio, aí o cara vem aqui e compra 10 sacos de ração de uma só vez e mais vermífugo e não sei o que e tal. Então, cara, se eu der um prêmio legal para ele gastar R$1.000 e tal, vai ser muito fácil ele ganhar. Aí, sabe o que ele faz? Ele quer criar um programa de fidelidade baseado na exceção. No cliente que mais compra, e aí ele acaba querendo dificultar a regra para todos os outros clientes. Já pensou? Aí você tem que pensar, então, no comportamento... Por conta de 2 clientes, ele vai complicar todo o programa em benefício não, né? Mas assim, tipo, se resguardando de 2, ele prejudicando toda a outra cadeia de compradores, né? Cara, mas o que é o melhor que pode acontecer? Esse cliente ficar tão feliz, que ele só compra lá e você não perde ele nunca mais. Sim. E você sacrifica um pouquinho a margem. Se esse cliente você perder ele, quanto que isso implica em perda de faturamento para o seu negócio? Isso é a conta que a galera não faz. Se esse cliente gastar R$1.000 por mês, ele deixa R$12.000 em um ano, em 3 anos deixa R$36.000. Se ele viu uma promoção em outro lugar e tal, e você não tem nada que prende ele, é isso. Não, legal. Você perde quando você perde um único cliente. Né? Não, e você falou, me lembrei de uma coisa prática aqui, né? Quem está cuidando lá hoje do meu pet shop lá, minha esposa, e ela tem uma cliente lá que ela compra muito aquelas latinhas lá de alimentação natural, Pet Delícia, né? E eu falei para ela, Karine, faz uma... A gente estava fazendo algumas promoções dentro do meu curso, né? E eu falei, Karine, testa essa promoção aqui, que é a compra de atacado, né? Então, 1 custa tanto, levando 3 tem um desconto de tanto, levando 10 desconto de tanto. Aí ela fez exatamente isso. Ela, poxa, e a dona fulana lá, nossa cliente, ela já compra essa quantidade. Então,
por conta de um, você acaba prejudicando ou deixando de criar uma estratégia que você pode beneficiar vários outros e aumentar o teu faturamento e você deixa pensando em apenas um ou dois clientes. Né? Então isso na prática acontece demais. Então, assim, uma coisa que a gente fala é, o programa de fidelidade tem que pegar o comportamento da maioria dos clientes, no máximo em 3 compras, ele tem que destravar algum benefício no programa de fidelidade. Só que na primeira compra, comprou, na próxima já tem que ter alguma coisa. Eu diria que talvez até as 3 primeiras compras, tipo, ele tem que ir ganhando benefícios. Por quê? Porque aí você vai aumentar muito a chance de você continuar vendendo para esse cliente. Você não pode olhar só para aquela venda, única venda. Você tem que olhar para o LTV potencial do cliente, né? Que é o Lifetime Value. Quanto que ele vai deixar de dinheiro no seu negócio ao longo da vida, ao longo do tempo. O lojista, o vendedor, ele tem que parar de olhar para o cliente como se fosse alguém que só vai passar uma vez no negócio, que ele tem que arrancar todo o dinheiro uma única vez. É o vendedor de feira que eu costumo falar, né? O cara quer vender tudo ali naquele dia, custa o que custar, fala o que tiver que falar para poder convencer, se tiver que mentir, mente. Pera aí, deixa eu ver que a Bianca tá mexendo aqui no Karine. Chama a mamãe, chama. Vai chamar a mamãe, vai. Quer dar um oi aqui? Quer dar um oi aqui? Quer? Vem, dá um oi. Vem, dá um oi. Tá toda descabelada, só aparece aqui, ó. Dá um oi. Ah! Vai lá com a mamãe, vai. Karine! Então vai. Home office é assim mesmo. Tá querendo mexer aqui no... Sim, não, é isso mesmo, Vitor. E aí... No começo a gente ficava constrangido, né? Mas hoje em dia ficou normal. Não, é normal, né? Poxa. E aí, deixa eu ver aqui, ó. Daí a gente falando sobre isso, acho que também a gente no mercado pet, a gente trabalha muito com produto de recorrência, né? Diferente de uma loja de confecção e tudo que não tem aquela obrigação, claro, todo mundo tem que estar comprando roupa a vida inteira, mas não tem aquela periodicidade, né? E quando a gente fala de mercado pet, poxa, eu tenho um cachorro, eu tenho uma periodicidade, uma vez por mês eu tenho que comprar a ração dele, de 4 em 4 meses eu tenho que comprar a coleirazinha contra o calazar, de 3 em 3 meses eu tenho que comprar o remédio de verme, eu tenho que comprar o carrapaticida. Então, é uma oportunidade fantástica de você criar ações baseadas também nessa questão dos produtos de recorrência, né? E pouquíssimas empresas fazem. E não só empresas pequenas, eu já vi empresas grandes. Pronto, vacinação. Poxa, de ano em ano, todo animal tem que fazer lá a vacina de raiva, a vacina de virose, e as empresas não entram em contato para falar, olha, a vacina do Luigi está com vencimento para a próxima semana. Já vamos deixar aqui agendado? Não fazem, a grande maioria não faz. E assim, cara, a galera acha que tipo, vai estar muitas vezes incomodando o consumidor, quando na verdade é o contrário. E tal, você está agregando informação para ele, né? Porque assim, pô, tem que vacinar todo ano para raiva, para isso, para aquilo e tal. Tipo, qual tutor de pet que não vai querer saber qual que é a implicação negativa que pode acontecer caso não tome a vacina e o que aquilo pode acarretar depois, né? Então, claro, né, que o vendedor tem que falar de uma forma sutil e tudo mais, mas mesmo para fazer upselling de outros produtos, né? Por exemplo, escovação, que não é algo que é tão mastigado e tal, mas você deveria fazer eventualmente de vez em quando no seu cachorro e o atendente explicar lá, né? Por que aquilo é importante, qual que é o benefício daquilo e o que pode acontecer caso não for feito. O ser humano, ele faz coisas totalmente emocionais, né? E o cachorro é um membro da família e tal, tipo... a criança não gosta de sua filha, ela não deve gostar de escovar o dente, mas ela vai escovar e você vai explicar para ela até ela internalizar e entender. Por que com cachorro seria diferente? Só que o vendedor, o atendente tem que saber que os pais estão sendo negligentes, não é porque eles são negligentes e porque eles não pagariam, é porque eles não sabem. Então você tem a chance de educar, e quando você faz esse processo de educação, você está elevando a barra, o nível, né? Pô, esse pet é bacana, eles me explicam. Tipo, meu cachorro já tomou banho em 30 lugares, nunca ninguém me falou isso.
E não é que é verdade? E Pois é, tal, né? Então, falar isso. Ia falar isso, que assim, não só você realmente cria um relacionamento, né? Poxa, como é que eu passei por tantos lugares e nunca ninguém me falou isso? E às vezes é uma coisa simples. Como o contrário, quando a pessoa sabe, você, poxa, por que que fica com raiva? Por que que o pet shop não me avisou que eu tinha vacina? Poxa, venceu. Caramba, e tem gente que fica louco, tem gente que vence um dia a data de fazer a vacina, a pessoa fica louca, fica doente. Meu animal está desprotegido e que não sei o que, a gente sabe que não é bem assim. Mas as pessoas ficam loucas. Então, o efeito é o contrário. Em vez de você, vou incomodar o cliente está muito ocupado, e já escutei muito falar isso. Só que pelo contrário, quando ele sabe que você não informou ele, e ele fez a última vez com você, ele passa a ficar com raiva de você porque não comunicou. E ele acaba passando para fazer o serviço em outro lugar. Uma coisa tão simples, né? E tem vários momentos que dá para aplicar estratégias inteligentes, né? Em produtos recorrentes, como você falou. Lembrei aqui do caso aqui do meu cachorro, o Dodge. Ele tá velhinho já, né? Tá com 14 anos, e coitado, ele tá ceguinho já e tudo e tal, mas enfim, tá bem ainda. E, cara, já faz bastante tempo, uns 10 anos atrás, teve uma época lá que começou a cair pelo dele e tal. E aí, tipo, leva no veterinário, leva no outro e não descobre, tal. Aí chegou um e falou assim, qual ração que ele tá comendo? E aí, tipo, na época eu namorava ainda, né, com minha atual esposa e tal, e a gente falou assim, tá comendo flocão, né, que é uma das rações mais sem vergonha que tinha no supermercado, a mais barata. Aí que eles assim, não escutem a gente aqui, né? Aí, assim, era novo ainda, né? Eu não tinha consciência. Aí o veterinário falou assim, então, mas essa ração aqui, ela não tem nutriente nenhum. E deixa eu te falar uma coisa. Você está provavelmente gastando a mesma coisa do que você gastaria se o cachorro estivesse comendo uma ração premium aqui. Por quê? Porque a quantidade de nutrientes ela é muito maior e você vai ter um ganho. Você mora em apartamento? Moro. Assim, cara, quantos cocô que você cata por dia do cachorro? Assim, nossa, são 2? Um monte. E tal. Você, compra essa ração aqui e depois você vai me agradecer. O que aconteceu? Eu nunca dei ração, nunca mais a gente deu ração sem vergonha pro cachorro. Por quê? Porque no fim do dia você nem gasta mais comprando uma ração melhor, você gasta a mesma coisa e você tem ainda o benefício do cão, tipo, tá com pelo mais bonito, não vai ter problema e tal, mas, E a longo prazo, você economiza a longo prazo. A longo prazo, cara, não, mas o trabalho que eu tinha no dia, o maior impacto para mim era a quantidade de cocô que eu tive que deixar de catar. É o melhor que eu falo. Olha, se você quer vender ração, super premium, ração, o melhor argumento de venda não é falar que a ração é melhor, que tem ainda mais nutrientes, porque às vezes o cliente, dependendo do nível do cliente, isso não é tão importante para ele. Tem cliente que vai olhar para o mas se você fala, ele vai fazer menos cocô, o odor vai ser menor, e ele fica mais sequinho, fica mais fácil de catar. É o melhor argumento de venda. É o melhor argumento de venda. E isso fideliza. Poxa, o lugar que eu comprava ali, o supermercado que eu compro, nunca ninguém me falou. Porque supermercado não tem vendedor. Quando você vai para o pet shop de bairro, que tem uma pessoa que orienta isso, cara, que legal. E uma informação tão simples. Precisa ser um gênio para passar essa informação? Não, precisa ter um conhecimento básico. Perfeito, perfeito. E é o tipo de coisa que dentro do programa de fidelidade você pode colocar como opção de troca, né? Ou como brinde no granel e tal, para o cliente levar uma quantidade pequena ali, 1 quilo, 2 e tal. Falar, experimenta por uma semana e tal. Aí, cara, o cachorro abanou o rabo, ficou mais feliz e tal, e ele notou que o cachorro tá bem e tal, e realmente o cocô diminui, tá comendo menos, mas tipo, tá saciado. Eu falei assim, cara, é verdade o que o vendedor falou. Pronto, você aproveitou o momento ali e tal, você vai gerar um cliente mais bem orientado, muito mais feliz, que no fim vai esticar o ticket contigo também e vai estar muito mais fidelizado, né? Então, não tem como, né? Por isso que eu perguntei aquela hora, não vou entrar na mecânica de atendimento e tudo e tal, mas acaba que esse é o primeiro aspecto, né? Se você não tem uma equipe engajada no seu negócio, você não vai ter muito sucesso com um programa de fidelidade, porque o programa de fidelidade ele parte da premissa de que o atendente tem que explicar e oferecer para o cliente.
Se isso não acontecer, o programa de fidelidade, você pode ter o melhor sistema do mundo. Você pode ter até a Fidelize, mas não vai dar resultado. Eu costumo falar bastante, Vitor, eu costumo falar bastante o seguinte, né? Como você acabou de falar, mas reforçando, né? Você leva o teu cachorrinho lá para um lugar do banho tosa. E o atendimento foi péssimo, o serviço foi ruim, fizeram o serviço errado, machucaram o teu pet, cortaram, sei lá, fizeram qualquer coisa que você não gostou. Semana que vem eles ligam para você e falam assim, olha, seu Vitor, você ganhou um banho grátis, você vai voltar? Não vai voltar. Não vai voltar. Então, assim, não há programa de fidelização que traga cliente insatisfeito de volta. Claro, dependendo do nível, né, de satisfação, alguns eu sei que consegue até reverter, mas alguns níveis você não consegue. Poxa, o lugar é imundo, o lugar é pouco, o atendente é grosso pra caramba, o serviço ficou horrível, meu animal voltou fedorento, ou sei lá, qualquer tipo. Poxa, você não vai conseguir, você pode dar um banho de graça para esse cliente, ainda mais quando a gente fala de animal. Eu vou levar meu pet, meu filho, para aquele lugar onde ele foi maltratado, onde a pessoa nem olhou para ele, pegou de qualquer jeito, jogou dentro da banheira. Então, não funciona. Então, quer ter, acho que é tudo um conjunto, né? Um conjunto, onde você tem que, talvez só o atendimento não seja suficiente, mas principalmente só um sistema também não vai ser suficiente. Você tem que ter as duas coisas completamente ligadas, né? Aí, assim, a ironia de programas de fidelidade que a gente fala é o seguinte: quem mais pode se beneficiar de uma solução de fidelização é quem eventualmente menos precisa. Que o negócio já está indo muito bem, já fideliza legal, já tem um atendimento bacana, os clientes voltam, os clientes gostam, eles elogiam, indicam. Por quê? O que você faz com isso? Você potencializa isso. Né? Verdade. É uma brincadeira que eu faço sempre falo isso com o meu time e tal, né? Falo isso em palestras e tal. Cara, é você pensar na lógica de uma pizzaria. Você vai comer 10 pizzas ruins para ganhar uma de graça? Exatamente. Exatamente. Isso não existe. Isso não existe, né? Então, começa pelo fundamento. Se o fundamento não estiver bem feito, cara, não tem o que vá salvar o resto, né? Perfeito. Não, bem legal isso aí. Não tem como você. Se você criar um programa de fidelidade, você acaba potencializando. Quer dizer, nem potencializa o que é ruim, né? É realmente verdade, bem legal essa. Que você acaba não extraindo tudo que você poderia se você não está resolvido bem com engajamento de equipe. Principalmente se a equipe está desengajada, provavelmente a equipe não recebeu nem treinamento de atendimento. Então ela não vai receber de fidelidade do jeito que deveria tampouco. E assim, uma coisa que acontece pra caramba, e assim, a gente fala que o maior desafio do nosso setor de fidelização é educar o empreendedor. Por quê? Porque o senso comum tá, beleza, você está me falando que agora eu tenho que sair dando prêmio para esse tanto de gente aqui. Cada vez que é um cliente novo e tal, tem que dar um benefício aqui e tal. Aí não fica tocando prêmio e tal. Então, na cabeça do empreendedor, é o quê? Fidelidade, programa de fidelidade igual a dar prêmios para quem já viria de toda forma. E aí eles pensam muitas vezes que, se o cliente, eu tenho um cartão fidelidade e tal, se o cliente esquecer é bom, porque aí ele perde, aí eu não dou o prêmio e ele tem que começar de novo. Ele não racionaliza que se o cliente perder, ele fica puto e ele não volta mais. Ele fica frustrado e não volta mais. Ele não pensa nisso. Como ele desconhece as estatísticas e nunca olhou as métricas do negócio dele, ele não olha lá e tal, que tipo, gerou receita incremental. Que na verdade é o contrário. A gente teve um caso assim, tipo, cara, e isso acontece até em negócios de alto nível, tá? Tipo, tenho clientes que faturam milhões por mês. Aí eu tenho um cliente, por exemplo, que, cara, tem uma boutique de moda top e tal, enorme, a loja e tal, e assim, os clientes bons gastam muito, muito mesmo. E tal, tipo, 10 mil reais por mês e tal, tipo, chega a ser assustador, né? Mas enfim, tá ali num nicho ali mais de luxo e tudo. E cara,
nessa loja, os vendedores estavam preocupados que tipo, iam diminuir a comissão porque o cliente, quando ele ganha o prêmio do programa de fidelidade, ele gasta menos. Cara, a gente puxou a métrica lá, sabe o que acontece? Que toda vez que o cliente troca um prêmio, ele gasta o dobro ou o triplo da média do tipo Já pensou? normal. Por quê? Porque ele fica tão feliz que ele ganhou um prêmio, fala assim, agora eu vou aproveitar. E vou gastar mais. Vou gastar mais. E aí a gente comparou também os clientes que trocaram prêmio, os clientes que não trocaram prêmio, os clientes que mais trocaram prêmio, os clientes que trocaram menos prêmio. Qual que é a conclusão? Quanto mais prêmios o cliente trocava, maior era o gasto mensal médio dele no tempo. Olha aí, qual que é a conclusão? Tem que analisar a métrica. Se não analisar, você fica com a ideia de que aquilo estavam sabotando tudo e tal. Depois que eles olharam os dados, eles falaram assim: meu Deus, nós temos que oferecer um programa de fidelidade para todos os clientes, né? Porque eles estavam achando que estavam se favorecendo, mas na hora que eles viram os dados, eles viram que é diferente, que não era bem aquilo. Então, o empreendedor ele tem papel de ter que explicar para o vendedor por que está fazendo, que o cliente não voltaria de toda forma, ou que você depende da sorte para isso acontecer, de aleatoriedade e tal. E você não pode depender disso. É amadorismo, né? Você gerenciar o negócio dessa forma, você não tem nenhuma previsibilidade e que no fim você mostra, isso traz rentabilidade. Assim, hoje dentro da Fidelize a gente está com mais de 1.000 clientes, tá? A gente já transacionou 1,4 bilhões de reais em vendas pontuadas nos programas de fidelidade e assim, mais de 500 milhões de reais, olha só, 500 milhões de reais é dinheiro pra caramba, meio bilhão de reais é receita recuperada de cliente que estava inativo e voltou a comprar. Aí. Ou seja, um dinheiro que o estabelecimento provavelmente não teria se não tivesse fidelidade, se não tivesse uma estratégia para reativar o cliente que não estava vindo comprar mais. Então, assim, cara, a cada R$2 que você transaciona no programa de fidelidade, a gente traz pelo menos mais um. Pelo menos mais um. Isso na média de toda a nossa base. Tem cliente que tem muito mais do que isso. Então, assim, a gente tem vários casos de cliente que dobra o faturamento. A gente teve até um case bem legal agora no mercado pet, que é a Pet Louco. É uma loja grande de 600 metros quadrados. Então, assim, tamanho de uma loja de departamento. Então, assim, é uma loja de grande porte. Grande já. Já vendia muito bem estruturada. A empreendedora já estava voando, a Yasmin, e contratou o Fidelize. Resultado em um ano, tá? As vendas dela aumentaram, em geral, em 30% e a taxa de recorrência de clientes dela aumentou em 70%. Olha em um ano. Cara. Já pensou? Isso numa loja de 600 metros quadrados que tem sistema de gestão, já é profissionalizado, tem um atendimento legal e tudo mais. E a gente conseguiu gerar esse impacto. Tá? Então, assim, já de cara no primeiro ano, a receita incremental vai para casa de centenas de milhares de reais. Ao longo do tempo, nós vamos impactar em milhões de reais no negócio. Assim, né? Tipo, isso assim, com uma base de 3.500 clientes, mais ou menos, que eles cadastraram no primeiro ano, gerou-se mais de 22 mil compras. Olha o índice de fidelização, que legal. Né? 3.500 clientes gerando 22 mil compras. E provavelmente desses 3.000 clientes, 500, deve ter tido pelo menos uns 1.000 que só veio uma vez ainda. Ou seja, é uns 2.000 clientes gerando 22 mil compras, cara. É um negócio assim, absurdo, né? Quando você tem um estímulo, quando você tem uma estratégia bem elaborada, né? O impacto que se pode ter no faturamento realmente é brutal. E aí, isso muitas vezes não nos ajuda, às vezes até nos atrapalha, porque fica aquela coisa de, cara, é bom demais para ser verdade. E aí as pessoas desconfiam que, cara, será que é isso tudo mesmo? Né? Então, às vezes o pessoal acaba duvidando, né, que isso aconteça. Perfeito. Eu ia fazer aqui a última pergunta, mas aí a Thaís, que é parceira aqui da Viver de Pet, arquiteta especializada no mercado pet, fez uma pergunta aí.
Aí depois você já emenda para minha pergunta final, que é como os pet shops aí, né, a pessoa que está assistindo, o pessoal aí que quer participar aí, que quer fidelizar cliente, aumentar suas vendas, como é que eles podem utilizar a Fidelize? Então, falar um pouquinho mais sobre o que é a Fidelize, como a Fidelize pode ajudar empresas pet aí a aumentar aí as suas vendas, aumentar e a fidelizar os clientes, né? E a Thaís aí está perguntando que a Thaís, então, ela não vende produtos físicos, ela não é de varejo, ela é de serviço, ela é arquiteta especializada no mercado pet. Então, como escritório de arquitetura, se ela pode ser cliente da Fidelize, porque são serviços com valores agregados bem diferentes, né? É possível adaptar isso a serviços, Vitor? Tá. Eu acho que assim, no caso da Thaís, não é o nosso foco, tá? Eu acho que a gente não atenderia o projeto, porque a gente está bem focado no mercado Varejo, né? Ah, B2C, né? sim. Para consumidor final. O caso do escritório da Thaís, eu imagino que seja ainda É mais, B2B. B2B, mais B2B, né? E o Isso. B2B não tem necessariamente uma recorrência tão grande. Mas, Verdade. assim, as estratégias que são utilizadas de fidelização, elas podem se valer, né? Fazer o CRM, fazer o pós-vendas, enfim. Eu acho que uma estratégia que é muito legal para usar para arquitetura é a indicação, né? Então, uma coisa que isso a gente faz na Fidelize, inclusive, né? Aplica uma pesquisa de satisfação no cliente, um NPS, né? Numa escala de 0 a 10, quanto que você indicaria nosso escritório para um amigo, um conhecido e tal? O cara respondeu 10, sabe o que você faz? Você pede indicação para indicar. ele. Você pede indicação para ele e, inclusive, fala, tipo, poxa, é muito importante para a gente, ajuda o nosso negócio e tal. Então, muita gente vai indicar só porque ficou muito feliz mesmo, mas você pode incentivar isso e você ter um incentivo, né? Um programa de marketing de indicação, que deles, inclusive, tem isso para o B2B também, que, tipo, legal. indicando, ela ganha um crédito para algum serviço, ela ganha um objeto de decoração e tal, se o cliente fechar um projeto, enfim, você vai pensar, tipo, a ideia é que na indicação o ideal é você não criar os prêmios da sua cabeça, mas converse com os clientes seus. Ah, se você me indicasse um cliente legal e tudo e tal, supomos que a gente tivesse um programa de indicação. O que você ia gostar de ganhar como premiação da gente? O que faz sentido para você? E tal. E aí, às vezes, vão vir coisas que você nunca imaginou e que não tem nada a ver com o seu negócio, mas que para o cliente faz sentido, isso gera desejo. Então, se no seu mapeamento ali de persona apareceu muita gente falando sobre alguma coisa específica e tal, porque no fim tu trata de atender bem o cliente. Então, você se beneficiou de uma estratégia de fidelização, né? Um pós-vendas, uma pesquisa, você coletou informação e pô, o cliente está feliz, então você pede indicação para ele, pede um depoimento. Outra coisa que dá para você fazer é tipo, pô, uma coisa que você pode fazer e tal, que você vai ajudar a gente e tal. Tem como você deixar um review lá no Google Meu Negócio? Cara, isso tem um impacto gigante. Já é poderoso, já é poderosíssimo, verdade. E coisa simples, né? Isso, com os clientes seus. E aí, só que você tem que pedir. Se você não pedir, o seu cliente nunca vai te dar. Não faz. E tal, né? Você que esteja realmente muito feliz e transformado. Mas principalmente empresário, empreendedor, está corrido no dia a dia. Então, se você não pedir, a propensão de você conseguir é muito menor. Então, são exemplos, né, de estratégia de marketing de fidelização que você pode se valer mesmo sem ter um programa de fidelidade, né? Mas dentro do segmento de arquitetura, principalmente quando você trabalha uma base de compradores profissionais, né? O pessoal fala especificadores, né? Designer, arquiteto e tal. Aí um programa de fidelidade pode funcionar legal, tá? Só que provavelmente você nem precisa de um sistema para isso, porque você vai ter um volume de clientes que você consegue gerenciar no Excel. Então não é um sistema que vai fazer diferença para você e tal, né? E aí você pode acelerar o volume de compra desse pessoal. Então tem casos que pode fazer mais sentido, mas no caso da Fidelize a gente optou em ficar muito bom em atender varejo, né? Porque quando a gente olha a necessidade de B2B, quando a gente olha a necessidade de indústria, de outro tipo de negócio, a complexidade ela é completamente diferente. E aí não tem como você atender bem todo mundo. Verdade. O Carlos, o Júnior, eu aposto que
você entende pra caramba de gestão de negócio, de venda, de marketing, e que você poderia ajudar restaurante, você poderia ajudar bar, balada e tal. Certeza. Já me pediram, já me pediram. Você faria com o mesmo nível de qualidade, tudo? Não Com dá, né? certeza não, com certeza não. Já me pediram, eu já neguei, né? Falei, não, cara, eu resolvi me especializar no mercado que eu conheço. Já pizzaria, roupa, já várias outras empresas já me pediram ajuda minha já. E você Então, assim, a gente tem que acaba se tornando abrir para qualquer especialista, né? ângulo, né? Qualquer varejo físico que tenha uma alta taxa de recorrência natural de recompra, né? Que já é razoavelmente amplo, mas hoje a gente tem um conhecimento bem legal aí, em geral, de estratégias que funcionam. Aí, respondendo aí a pergunta, né, de como que o Fidelize pode fazer pelo negócio. Então, assim, primeiro ponto, o Fidelize vai ajudar você a melhorar a experiência de compra do seu cliente no seu negócio. Então, assim, se isso é algo importante para você, você quer ter diferenciação, você quer prover uma melhor experiência para o cliente, o Fidelize vai te ajudar já com isso logo de largada. A gente se diferencia muito na forma de fazer o programa de fidelidade, que a gente coloca um tablet no ponto de venda, que geralmente fica ali no caixa, e o cliente se identifica no tablet para ele poder pontuar e tal, né? Então, eu vou lá no balcão da loja e tal, o atendente me fala, ó, fulano, você já participa do nosso programa de fidelidade? Tem prêmios para retirar? Prêmios? Não. E tal. Ah, como é que eu faço? Ó, pela sua compra, você já acumulou tantos pontos, a partir de tantos pontos você já pode trocar por esse prêmio, você tem esse aqui também e tal. Ah, e como é que eu faço para participar? Ó, clica aí no botãozinho iniciar no tablet. Aí o cliente vai lá, digita o CPF dele, faz um cadastro rápido dele e tal. O cliente, vai demorar? Não, rapidinho e tal. Inclusive, você já ganha um prêmio agora, você fazendo o cadastro. Opa, então eu quero. Aí o cliente vai lá e tal, e assim, a gente aposta muito em interatividade, gamificação. Um dos meus sócios aqui é o Juliano Prado, da Galinha Pintadinha. Então, quem criou essa mecânica de interatividade e tal foi o Juliano. Ali Cara, entende, né? Então, a gente brinca que o Fidelize é meio que uma máquina para adulto que vicia igual Galinha Pintadinha ali e tal. O cliente quer repetir criança. Por quê? Porque ele se diverte no processo. Ele vai lá, ele vê os pontos dele ganhando, tem som, tem animação, daqui a pouco aparece uma caixinha de presente para ele, ele clica, vem um prêmio, ele gira um caça-níquel, uma roleta, pode ganhar um prêmio instantâneo na hora, ele se diverte com isso. Isso aumenta o nível a tal da dopamina, né? Total. Então o cliente fala assim, caramba, que negócio legal e tal, e aí aquilo marca e aumenta a experiência. Então o que a gente fala? A hora de você pagar a conta, né? Em muitos lugares você vai em bar, por exemplo, restaurante, fala, traz a dolorosa, né? Era a hora triste, né? De pagar a conta. O que a gente faz? A gente arranca um sorriso do cliente nessa hora, aumentando a experiência e tal, e às vezes até aumentando o ticket médio. O cliente vê que ele vai ter benefício, então vou levar mais alguma coisa aqui e tal, porque aí eu ganho mais tantos pontos e já posso trocar por tal prêmio, né? Então, esse é o primeiro ponto que o Fidelize faz. Aí os programas de fidelidade por si, eles são grandes mecanismos para incentivar mais compra. Então, já é outro ponto. Mas não só isso. Hoje o principal a gente pega todos esses dados, né, de cliente. O cliente cadastrou, identificou a compra dele. Eu sei quanto que o cliente gastou, qual a última vez que ele foi, qual a frequência, qual que é o ticket médio dele, qual atendente que ele foi atendido, enfim, eu consigo capturar várias informações do cliente. E aí eu uso essas informações em momentos estratégicos para alavancar mais venda. Então o sistema automaticamente sabe que aquela é a primeira compra do cliente. Então já joga uma caixinha de primeira compra de presente e tal. Na sua próxima compra o banho e tosse sai por 50% de desconto e tal. Enfim, pode ser qualquer coisa, né? Na sua próxima compra no seu banho a hidratação é de graça e tal. Sei lá, pode ser qualquer coisa. Você tem R$20 de crédito na loja para você gastar da forma que você quiser na sua próxima compra. A gente pode gerar qualquer tipo de incentivo. E aí a gente vai gerando incentivo em todos os momentos estratégicos, né? O mais evidente o cliente sumiu. Tá, o que eu faço? Gera um incentivo, gera uma comunicação, faço uma campanha e trago ele de volta. Isso eu faço como? Automático. O sistema identifica, já tem 60 dias que o cliente não volta, então vai ser essa campanha A. Tem 120 dias, então vai ser essa campanha B. Faz um ano, então vai ser essa outra campanha mais agressiva. Não precisa o empresário estar liberando, estar soltando essas campanhas. Vai tudo acontecer de forma automática, né? Automatizada, mas personalizada para cada cliente individualmente em massa. Então, acho que
esse é o grande ponto, né? A gente consegue fazer uma personalização que no nível individual, o empreendedor não tem tempo para fazer isso. Então a gente automatiza, a gente escala esse processo para o empreendedor, né? Em vários momentos. Então, por exemplo, aniversário do cliente. Em Pet, uma das ideias que a gente dá eu sei que o aniversário é seu, mas o seu pet ganhou um banho de graça porque ele merece estar bem na foto no dia do seu aniversário junto com o seu amigão. Pô, isso só é um negócio que gera uma conexão emocional fortíssima ali com o cliente, né? Estou dando um exemplo, né, de uma campanha que poderia ser feita, que, cara, nem a minha mãe lembrou do meu aniversário, o meu pet lembrou, né? Tipo, você provavelmente já vai ganhar presentes e tal, seu amigão não ficar triste, a gente tá dando uma bolinha de presente para ele também, só vir retirar aqui na loja. Quanto que custou? R$ 2, R$ 3 para você, mas e o impacto emocional para o cliente? Cara, é enorme. Então, assim, a gente vai pegar vários... fotinha, vai rolar uma rede social, um Instagram, uma marcação, e tudo isso já ajuda, né, na divulgação do negócio. Exato. Então, uma coisa que a gente hoje tem cada vez mais lojistas na base do Fidelize fazendo é remarketing, né? Então, o Fidelize gera lista de clientes. Então, eu consigo pegar a lista de clientes e fazer um remarketing na rede social. Eu mandei um e-mail, o WhatsApp não retornou e tal. Cara, vou jogar propaganda aqui para essa base aqui de clientes. Bacana. Ou até vou fazer um marketing lookalike também, né? Tipo, me traz mais clientes parecidos com esse aqui e tal, né? Tipo, pô, legal. Lookalike, então, né? Exato. Então, assim, a fidelização, no fim, ele é o melhor mecanismo para você atrair clientes novos. Por quê? Porque quem é o cliente novo que você quer atrair? Você quer atrair um cliente novo que parece o seu melhor cliente comprador, né? Que tem o perfil, comportamento... E assim, não estou falando só no nível... mulheres solteiras de 25 anos. Não, no nível... né? No nível comportamental, no nível mais profundo. Como que é a vida dessa pessoa? O que é importante para ela? Qual que é a rotina dela? O que ela faz quando chega em casa? Como que é a relação dela com o pet? Esse tem um nível de profundidade de entender a cabeça de como que essa pessoa age no dia a dia. Isso vai fazer com que você seja 10, 20, 100 vezes mais assertivo na sua comunicação para você atrair esse perfil ideal de cliente para o seu negócio. Porque em rede social, você quer dar errado é você tentar falar com todo mundo ao mesmo tempo. Você tem que falar para a sua persona, você tem que falar para o seu perfil de público ideal. Mesmo que não seja todo mundo, você não vai conectar com todo mundo. Mas você vai fazer sucesso. Se você tem uma base, joga lá na lista, né? Para quem não sabe, contrata uma empresa de agência, você baixa lá a lista e ele vai procurar pessoas parecidas com as pessoas que estão na tua lista. Ou seja, exato, a probabilidade de você conseguir atrair muito maior. Os melhores. E aí, os melhores. Te permite o quê? Ir melhorando a sua escada de produtos também e serviços que você oferece. Por quê? O que você tem que ter a mais no seu negócio? Cara, pergunta para o seu cliente. Assim, pô, você podia ter mais isso, você podia ter mais aquilo e tal. Tipo, você quer um negócio assertivo? É você vender mais produtos dos clientes que mais compram. Então, você comentou lá, tem um cliente lá que compra muito uma linha de petisco lá, artesanal, orgânico e tal, não sei o que é, tipo, enlatado e tal. Tipo, aí você fala assim, pô, se eu tivesse mais produtos assim, você compraria? O que você acha? E tal. E às vezes você vai acabar atraindo muito mais clientes que vão para essa linha e daqui a pouco o seu pet é totalmente diferente do pet grandão lá e tal. Você tem uma linha de produto, um sortimento que você não vê em outro lugar. Aí você consegue... Acaba atraindo um público diferenciado do público que procura os teus concorrentes. Exatamente. E aí você vai trabalhando o hábito de compra dos clientes da sua base para ir convertendo nesse mix de produto que é diferenciado. E atraindo cada vez mais pessoas parecidas com as pessoas que você já está tendo, né? Que já está comprando de você. Exato. E aí você não vai sofrer com a competição dos grandões e tudo e tal, Olha porque aí, o seu negócio... Que aula, cara. Que aula aí. E a galera que tá pegando os insights aí, cara, vão conseguir aí ter um resultado bom só com isso aqui que a gente já falou, né?
E aí, Vitor, já perguntaram aí, eu sei que o pessoal que está acompanhando a live aí deve estar querendo saber, tá, mas como é que eu faço para entrar em contato com a Fidelize, como é que eu faço e tudo. Então, explica aí, entrar em contato, falei aí, não sei se a gente vai conseguir, né, conversar lá com o pessoal da equipe lá, vai ter algum benefício para quem aí está vindo aí através da Viver de Pet, como é que eles fazem aí? Com certeza, ó, quem vier pela Viver de Pet já vai ganhar a primeira mensalidade de graça Ah, olha aí. na Fidelize, além de uma negociação especial aí, eu vou ver com o meu time alguns bônus especiais e assim, pode chamar o pessoal direto no nosso direct aqui no Instagram, se for mais fácil, e vou passar aí pro Júnior o contato da Camila, você deve ter, né? Tenho. E tal. Inclusive, ela tá aqui. Ela disse que, eu não sei se ela já consegue, se ela tá aí, se ela consegue compartilhar. Ela disse que ia conseguir, que ia fazer um link. Quer dizer, até ela tá me mandou esse link, mas não vou conseguir Pode compartilhar tocar aqui agora. ou o link da sua indicação, ou o WhatsApp dela, e o pessoal já chama direto ela e tal. Pronto. Que assim, vai ser super bem atendido aí pela Camila aí da minha equipe, tenho total confiança aí e tal. Vai ter um atendimento diferenciado por ter falado aí que veio aí pelo Júnior, né, e pelo pessoal da Viver de Pet e vão ter com certeza aí condições diferenciadas aí. Além do que a gente costuma fazer com parceiros e tal, vou ver se a gente consegue negociar aí um ou outro bônus aí legal. Bacana. Bacana. Show de bola. Cara, acho que foi uma aula fantástica aí, sobre fidelização, sobre atendimento, sobre experiência do cliente. E eu tô esses dias aí, tô fazendo um planejamento aí com a minha irmã aí também de uma nova empresa, Pet. E foi o que eu falei assim, eu quero que a pessoa entre na empresa e fale assim, isso aqui é tudo, é diferente de tudo que eu já vi dentro do mercado pet. Então você tem que realmente criar uma experiência, claro, dentro das tuas limitações, dentro das tuas possibilidades, mas o que é que você pode fazer de diferente para quando o cliente entrar dentro do negócio, ele ter um impacto diferente, seja no visual, seja no atendimento, seja em processo, seja em qualquer coisa que seja claro, não só claro, visível, mas também que o cliente valorize. Também não adianta você criar algo que não tenha valorização pelos clientes. Às vezes a gente vê valor, mas o cliente não vê valor. E, inclusive a Camila, gente, colocou aí, ó, não sei se dá para copiar, mas de qualquer maneira, essa live vai ficar salva, eu vou colocar na descrição da live. Vou depois fazer um storyzinho também, eu coloco esse link para vocês, tá aí o contato também da Camila, vocês podem falar direto com ela. Pessoal aí da equipe, suporte aí da Fidelize. Vai ficar gravado sim, Thaís. São pessoas aí realmente maravilhosas, excelentes aí, para poder dar esse suporte aí para vocês. Para quem vou dar aqui um bônus aqui, eu não pedi nem autorização para os meus sócios nem nada, mas vou fazer aqui e tal. Eu gravei, né, algum tempinho atrás, tá, um mini curso, tá, de 1h30 e tal, mas está bem moduladinho e tal, de como você ter uma equipe altamente engajada que entrega resultado com o programa de fidelidade. Então, quem fizer a contratação ainda leva esse mini curso aí de bônus, e no curso a gente fala, tipo, pô, pra você ter um time engajado, você tem que ter um negócio orientado aí com uma missão legal, um propósito legal, você tem que ter uma cultura empresarial legal, né? Hoje está se falando muito desse termo e tal, um jeitão do seu negócio ser que é único, que cativa os seus atendentes, né? A sua equipe. Então, eu ensino técnicas que vão para além de você ter uma equipe engajada no programa de fidelidade, mas no seu negócio de uma forma geral, e como que você engaja a equipe pra caramba em torno do seu programa de fidelidade, como é que você vai dar o treinamento, como é que você vai explicar a importância. Então, isso aumenta muito a chance de você ter sucesso com o Fidelize, mas essas dicas vão extrapolar e vão te ajudar a você ter um negócio com uma equipe muito mais engajada para o seu negócio no geral, que pode impactar muito no faturamento do seu negócio, né? Então, quem vier aí por essa live exclusivamente e tal, falar com a Camila e tal, agora na janela aí, nos próximos dias aí que a live tiver salva, vai ganhar isso aí como bônus, tá?
Então, eu vou deixar até falado, ó, daqui a um mês, dois, não vai valer mais, não. É agora. Quem está assistindo. Era isso que eu ia te perguntar, Vitor. Amanhã de manhã, nos próximos dias. Pronto, era isso que eu ia te perguntar. Como essa live ela vai ficar salva aqui e eu também vou colocá-la no YouTube, o que é que dessas ações, então você já deixou claro que não. Para quem está assistindo depois no YouTube, não vai ter esse bônus aí, não. O bônus do curso é para esses dias e tal, mas um descontinho na implementação do projeto e a mensalidade grátis está valendo depois. Pronto, bacana então. O bônus está levando agora e um Media Kit também para divulgar o programa no ponto de venda, né? Display de mesa e tal, alguns materiais com QR Code para o cliente cadastrar, cartazinho, adesivo e tal. Então, vai as duas coisas aí de bônus adicional aí para a galera vir aí e tal, né? E quem tiver ainda em dúvidas e tudo, conversa com a nossa equipe e a gente faz um negócio que, cara, eu não vejo outras empresas de marketing fazendo, mas se você fizer a sua parte, você não ficar satisfeito, 45 dias depois de implementar o projeto, você usando, a gente devolve todo o seu dinheiro. Caramba. Olha aí, risco zero, né? Agora, acho que depois de todas essas informações, eu acho que só fica de fora quem não quer crescer, quem não quer vender, quem não quer fidelizar. Fantástico. Acho que só com o que foi passado aqui já deu para ter vários insights para aplicação dentro dos negócios, até estratégias aí para quem não tem nem sistema de gestão, fazer através do WhatsApp, foi passado aí, né? Então, queria agradecer muito aí, Vitor, Fidelize aí, desde o começo, quando entraram em contato aí para a gente formar essa parceria, fiquei super feliz, até por saber que o meu trabalho também está chegando aí até outras pessoas, gerando interesses aí de a gente fortalecer essas parcerias e crescer junto. Então, agradecer mesmo de coração. Nossa parceria aí, se Deus quiser, está só iniciando, bons frutos aí vão ser gerados. E aí, deixar então aí as palavras finais aí para você, Vitor, aí, para fazer o encerramento aí na nossa live. Cara, assim, eu acho que a gente falou isso várias vezes aqui durante a live, né? Mas eu vi um camarada falando que na nova economia, os negócios que vão ser lucrativos não são aqueles que vão seguir a linha de receita menos despesas. Vão ser as equipes que vão ter uma equipe engajada e o cliente fidelizado. Então, assim, você tem dois clientes no seu negócio. Você tem o seu consumidor e você tem a sua equipe, que é o seu primeiro cliente. Então, a minha dica cara, cuida de pessoas. Que tudo no mundo, no fim do dia e tal, é você entender e saber lidar com gente. Então, se você tiver esse olhar mais para as pessoas e fazer o que é importante, ter um olhar mais generoso e não olhar só para o lucro vai acabar sendo uma consequência natural de você atender muito bem as pessoas. E muitas vezes eu vejo empreendedores reclamando muito, minha equipe não é engajada, isso, aquilo e tal. Mas assim, cara, o empreendedor não reconhece, não treina, não motiva e tal. Então, faz a sua meia-culpa, porque quem contratou essa pessoa em primeiro lugar foi você, né? Quem foi responsável pelo treinamento dessa pessoa foi você. Talvez você tenha que trazer outras pessoas para a equipe também e tal, mas assim, olha mais para as pessoas e quem principalmente está no momento de dificuldade e tal, eu acho que olhar para as pessoas, para a cultura do negócio, né, e ter um olhar mais atento para o cliente, pode ser a salvação do seu negócio, né? Fazer o melhor pelo seu cliente, com o que você tem hoje. Não precisa ser uma coisa de outro mundo, mas assim, você tem um carinho, você tem um cuidado, você tem uma atenção, isso não tem preço, isso custa muito pouco, né? É boa vontade, basicamente, e muitos negócios não fazem isso. Então, só de você ter mais esse olhar generoso e não ficar só na correria e tal, e preocupado com o lucro e conta, isso vai fazer diferença, porque o seu cliente vai perceber isso. E a partir do momento que você tiver
tiver, olhar para a equipe, você falar, cara, quero melhorar aqui, quero fazer daqui um lugar que dá possibilidade de crescimento, melhoria, quero que você aprenda, a gente cresça junto, a sua equipe com certeza vai engajar muito mais e vai ajudar você a acelerar os resultados e fazer o que precisa ser feito para gerar resultado com o cliente na ponta. Porque no fim, quem atende ele quando você não está na loja, ou sempre, é a sua equipe. Né? Verdade, perfeito. É o que eu sempre costumo falar, né? As pessoas focam muito no concorrente e menos nos seus clientes. E muito menos nos seus clientes internos, né? Então, acho que tudo começa primeiro pelos nossos clientes internos, depois passa para os nossos clientes externos e, por último, para a nossa concorrência. E as pessoas fazem o contrário, né? O foco maior no concorrente, depois vem o foco no cliente externo e, por último, e quando fazem, foca no seu cliente interno, que são seus funcionários, né? Então, tem que inverter a ordem aí, desse caminho aí, né? O empreendedor gasta muita energia com aquilo que ele não pode controlar. Fatores Né? externos. Você não controla a concorrência, você não controla a economia, você não controla a política. Se você está perdendo, se você está ocupando muito a sua cabeça com essas coisas, você está fazendo as coisas que você não tem controle. Começa com aquilo que você tem controle. Com certeza, se você está perdendo muito tempo com isso, vai estar faltando tempo para você focar no que realmente interessa para o teu negócio crescer, para a tua vida evoluir, né? Perfeito, gente. Acho que a gente fechou aí com chave de ouro. A gente vê negócios não é só ferramentas, né? Quer dizer, acho que é menos ferramentas, né? Acho que negócio é tudo isso, é relacionamento, são pessoas. Vitor, de coração mesmo, muito obrigado mesmo aí pela essa troca de experiências. Todo mundo aí que se interessou, fale com a Camila, fale com a Fidelize, ou fale comigo, eu encaminho, a gente vai depois passar o link aí para vocês também. Muito obrigado mesmo, e aí vamos seguir aí que essa parceria aí seja longa. E traga isso aí, vai ser bons frutos. Com certeza. Tamo junto aí, Júnior. Um grande abraço aí, foi um prazer. Obrigado, Vitor. Adorei. Grande abraço aí, obrigado a todos aí pela presença. Valeu. Valeu.